Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma parte da história de Akiz e Batuga da novela turca Destan. Espero que vocês estejam gostando desse casal. Se estiverem, deixa um like aí para me ajudar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais enrolações, boa história! Akiz! Soldado Kinai? A Kangopan mandou esta mensagem por... Akiz, o Balamir invadiu o palácio e tomou o trono em apoio do conselho. Esse é o Khan Al-Pagu. Desgraçado. Desgraçado. E agora? Está acordando. Kunatan, as flores funcionaram. Você vai sobreviver. Está se sentindo? Eu me sinto bem. Eu não sinto dor. Eu vou conseguir mover o meu braço. A infecção já sumiu, mas só o Deus Tengri sabe se o braço ficará melhor ou se teremos que amputá-lo. Filho, me tornei um deficiente igual a você. Um cão sem braço e sem trono. Pudesse falar agora, diria que eu mereço. Mas o senhor está vivo. Não existe um cão sem um braço. Verão quando se tornar o Khan. Pois é, gente, o Balamir invadiu o palácio. Ele tá tão louco pra pegar o lugar do Khan Al-Pagu, né, como vocês sabem, que ele não esperou nem o conselho se reunir pra decidir e já foi invadindo tudo. E o Khan Al-Pagu, Akiz, Batuga, enfim, eles não sabiam disso porque ele invadiu bem aí nessas horas que eles foram atrás da flor pra curar o Khan Al-Pagu. Mas está fraco. Vá atrás dele. Pensarei no que poderemos fazer contra o Balamir. Vocês me trouxeram aqui de propósito. Conhece esse lugar? Já esteve aqui alguma vez? Não foi de propósito. Mas talvez o Deus Tengri tenha escolhido aqui para o nascer das flores que curaram a sua ferida. José. Que lugar é este? Ali fica o túmulo da sua mãe, Tio Sim. Mamãe. É tão solitário. Não é não. De um lado está o Khan Toygar, do outro está o Evren, o meu pai. Você acredita que a minha mãe e o seu pai, de alguma forma, sabem que nos encontramos? O que você acha, Batuga Tekin? Eu aposto que estão falando de nós agora. Pior que acabou sendo uma coincidência mesmo, eles acabarem acampando ali perto dos túmulos, viu, gente? Porque eles acamparam bem perto da onde eles pegaram as flores que curou ele, né? Então, acabou acontecendo essa coincidência. E na hora ele já pensa que eles fizeram de propósito, né? Porque bem que poderia parecer isso, né? E com certeza o Khan ali também sentiu um misto de sentimentos, né? Porque ele matou a mulher, né, gente? Meu Deus. Mas na história, quando aparece todas as partes com ela, dá pra perceber que ele gostava muito dela. Então, ele sente várias coisas sobre esse fato, gente. E ainda mais que ele acha que foi uma traição, como vocês sabem. Agora, eu não tenho mais um trono para você trair. Eu não tenho mais um braço para empunhar uma espada contra o seu peito. Agora eu já não tenho mais forças para pôr a corda de um arco no pescoço do nosso filho. Eu sou mais abençoado. Está feliz por isso, tio Sim? Tengri não tira a vida de ninguém antes de fazer essa pessoa pagar. Então deve ter sido por isso que ele não morreu com a sua flecha. Acha que nós criamos o nosso destino, Deus Tengri? Talvez ele nos deixe criar, mas não podemos deixar o Khan do passado escrever o do meu pai. O destino dele é o destino desta nação. Nós temos que derrotar o Balamir antes que ele reúna o conselho. O meu tio tentou matar os meus 2 irmãos. Planejou uma emboscada para meu pai. Se for julgado, será considerado culpado e não poderá ser o Khan. Vamos provar que o Balamir forjou tudo aquilo para tirar a vida do Khan Al-Pagu. Mas e se nós fizermos ele cometer um crime na frente dos membros do conselho? Vamos cooperar com o palácio e com a Kangopan para emboscar o meu tio Balamir. Será difícil, mas pode dar certo. E como eles sabem, né, que vai ser muito pior se o Khan Al-Pagu sair, né, do trono. Vai acontecer várias coisas ruins ali pra tribo, enfim, pra eles, né. Eles tinham que arrumar alguma solução pra desmascarar o Balamir, né. E como vocês sabem, o Batuga é sempre muito inteligente e sempre tem muitas ideias. Então aí ele já deu uma ideia do que fazer pra tentar desmascarar o Balamir aí. Você também está feliz igual a tio Sim está? Eu perderia o meu braço e o meu trono. Não irá perder. Sabe o que eu mais gosto em você, Akiz? Você tem atitude. Ninguém tem coragem de dizer a verdade aos cães. Você tem um coração destemido. Nunca o troque por nada nessa vida. A sua ordem para mim? É assim. Certo. A Kangopan mandou essa mensagem. Eu não estou surpresa, meu Khan. Foi o responsável pelo ataque no festival. Isso não é possível. Amir também me salvou.
Ele derrotou a pata do lobo na minha frente. Aquilo foi uma farsa. A falsa pata do lobo era Kirsisek. E aqueles homens eram do exército do Balamir. Balamir não faria uma coisa dessas. Deus Tengri sabe que às vezes líderes passam dos limites, meu cão. Diga-me, brava guerreira, você tem provas de que o Balamir forjou tudo? Não. Mas tem uma forma de provar, embora seja difícil. Mas preciso do seu selo e da sua ordem. Seja o que for, quero que não pare até derrotar o Balamir. E até aí, gente, o Khan, a Palgu, nem tinha pensado no Balamir, na verdade, né? Como vocês puderam ver aí, porque realmente lá tem a hora que o Balamir vai ajudar eles, né? Luta lá também. Então, por isso que ele não pensou nele. Mas o Balamir não é burro, né? Ele fez isso justamente pra disfarçar, né? Fez tudo pelas costas, né? Com a ajuda da filha, inclusive, também. E realmente a Kiss é diferenciada, né, gente? Porque ela fala o que ela pensa mesmo. Independente se é o Khan ali na frente dela. E ali, né, ela foi falar o plano do Batuga, né? Só que é lógico que o Khan não sabe que o plano é dele porque ele acha que o Batuga não fala, né? Então a Kiss falou todo o plano como se fosse ela que tivesse pensado em tudo. Então, Kuzu. Essa mensagem veio de um falcão, tribo da montanha. O selo do Khan Alpagu. Que é a Kiss. Eu escrevo em nome do Khan Alpagu. A ordem do Khan Alpagu. Estamos no meio de derrotar o vice-Khan Balamir. Temos cooperação entre as duas tribos. O Khan Alpagu enviou uma mensagem. Ele tem um plano para destronar o vice-Khan Balamir. Precisa de nossa ajuda. Galair! É isso. A poderosa S fará uma oferta sem sacrifício. Para quê? Me tirar do poder? O senhor sabe para quê, meu vice-Khan? Não posso exigir o seu voto depois que os seus soldados salvaram a minha vida. Deixaria os irmãos Tekin morrerem logo após selar a paz com o Khan Alpagu? Como você sabia? Fiquei sabendo de que haveria uma emboscada durante o festival de caça. Deu certo. Vá agora até o oeste. Tente a ele se o Yaman o seguiu. E pergunte se foi o Yaman que enviou os soldados da tribo da montanha que salvaram os irmãos Tekin. Agora mesmo, sim. O general do Balamir saiu com seus soldados. Eu não disse? O plano vai funcionar. Gente, a hora que o general chama eles pra saber o que tá acontecendo e o Balair só dá aquele sorrisinho no final e depois dá uma disfarçada, né, pra segurar a emoção. Porque ali no palácio ninguém gosta desse general, né? E com razão, né? Porque, ai, gente, se até a poderosa S, eu não vou com a cara dela várias vezes, o Khan Alpagu também tem algumas situações que ele não é muito legal. Esse daí é 1000 vezes pior, pode ter certeza, gente. E lembrando vocês que a Khan Golpan tá ali no palácio por causa daquele acordo de paz que ela fez com o Khan Alpagu quando ele foi salvar os filhos dele lá na tribo da montanha. E o general pediu pra esse rapaz aí ir buscar o Yaman lá na tribo do céu, do outro lado, porque ele na hora pensou que poderia ter sido ele, né, que falou da emboscada que eles iam fazer lá no dia do festival. E lembrando que o Yaman e a namorada dele são os dois amigos da Kiss, e realmente eles foram lá na tribo dele, do general, justamente pra ficar de butuca nas coisas que estavam rolando, pra passar justamente mesmo as informações. Você caça muito bem. O que estão fazendo, meu Khan? O Nathan está fabricando uma cura à base de ervas. E eu estou fabricando uma cura para a minha alma. A minha mãe me deu a luz. Nós estávamos em guerra com a China. Colocou no chão e começou a tocar uma flauta. Meu pai ficou furioso com o que viu. Meu pai disse: esta criança tem que ouvir o som da guerra. Em vez disso, você toca o som da paz. Se um dia ele se tornar um Khan, ele conseguirá governar o mundo. Se é a minha juventude lutando, eu conheci a paz. Que amaldiçoei e o que eu sonhei. Poeta e um grande Khan. Seja o poeta hoje. E amanhã seja o Khan novamente. Quem está no terceiro túmulo? O Balamir já deve ter sido enganado. Eu tenho que ir. E realmente, gente, tem esse lado do Khan que, conforme vai passando, né, os capítulos e as cenas, a gente vai descobrindo esse lado dele, né? Tipo, mais bonzinho, mais, sabe? Contra os pensamentos, enfim. Esse lado mais humano dele, né? Digamos o lado que não é do Khan, né? Que envolve as leis, enfim, a tribo do céu.
E ali, gente, dá pra ver que ele nem lembra que ele matou uma terceira pessoa lá no dia, né? Porque ele até pergunta quem que tá no terceiro túmulo e se foi ele que matou. Ou seja, se ele pergunta é porque ele nem lembra, né? Coitada da Kiss, né, gente? Meu Deus, que tristeza, né? Ela tá na frente da pessoa que matou o pai dela, né? É muita loucura isso. Então ela sente mistos sentimentos, e tanto que ela disfarça, levanta e sai até bem mal, meio, né? E só lembrando, gente, que na verdade, se o pai dela não tivesse falado nada, ele não teria morrido, né? Porque o Khan Pagu matou a Dilsin e o Khan lá da montanha e não ia matar o pai dela. Porque ele só matou porque foi lá tentar lutar com ele e perdeu, né? Porque ele não aceitou na hora que o Khan Pagu falou que eles iam ter que ficar exilados. Se ele tivesse ficado na dele, ele não teria morrido, né? Mas fazer o quê? Eu até entendo que ele quis tentar de alguma forma ajudar a tribo da montanha. Você se ajoelhou diante de 3 túmulos. Ciro, eu matei aquela pessoa. O que houve? O vice-Khan Balamir mordeu a isca. Ele mandou um homem seguir você. Quer dizer, o que houve com você? O Khan Alpago perguntou sobre o túmulo do meu pai. Perguntou se ele o matou. Sirva ao Khan que matou o meu pai. Eu sou uma péssima filha. Você não serve ao Khan que matou seu pai. Você está a serviço de Batuga Tekin. Você protege o trono dele até que ele esteja pronto, está bem? Agora vamos. Eu vou com eles. Não lute desse jeito. Saímos da tribo dizendo que íamos pegar madeira. Enviar soldados para nos capturar quando descobrir que estamos na floresta. Nós já usamos a Sirma como isca. Eu não quero me preocupar com você também. Tudo bem, pegue-o e volte. Me perdoe por esquecer a minha vingança. E como eu falei pra vocês, ela tinha ficado bem mal, né? Ela saiu disfarçando tudo e tava bem triste com isso. Com essa sensação, né? De que ela tava ajudando o Khan que matou o pai dela, né? E realmente ela tá todo momento ali com ele e chama ele de meu Khan e enfim. Mas ainda bem que ali bem na hora chega o amigo dela e conforta ela, né? A gente fala que não é bem assim, que na verdade ela tá ajudando o Batuga e realmente é isso, né? Ela tá fazendo o que o Batuga tá pedindo, né? Que nem a questão da vingança, a questão dela ajudar nessas coisas, nos planos. É ele que tá pedindo, né? E ele explicou todos os motivos, que inclusive é justamente isso, porque dá pra ver que se o Khan sair, a situação vai ficar muito pior sem ele no trono. E pelo menos até o Batuga conseguir ser ele o Khan, né? Então, quando esse amigo dela fala isso, ela dá uma respirada e uma acalmada ali nessa hora. Meu Khan, nós o pegamos. Porque você ajudou o Balamir e usou a falsa pata do lobo contra mim. Acredite em mim, não temos nada a ver com isso. Khan Balamir salvou o senhor da pata do lobo. Ele me salvou da pata do lobo? Ou ele falhou com a pata do lobo de 2 cabeças para me destronar? Fale. Nós podemos interrogá-lo a noite toda, descobrir o que ele sabe. Façam isso. Por onde começamos? O Balamir criou o exército da pata do lobo. Amarre-o. Lembrando que tudo isso faz parte do plano, viu, gente? Eles sequestrar esse cara, eles queriam jogar essa faca que eles jogaram tudo de caso pensado, tudo armado, e todos eles sabem disso, até o próprio Khan Pagu, viu? Ele dormiu? Ele está fingindo. Eu fingi que estava com frio para vir aqui. Você está mesmo com frio? Não. Eu não estou, obrigada. Está bem, fique com isto. Você acha que vamos conseguir?
Nós temos que conseguir. O seu pai tem que ser o Khan de novo. Ou as terras turcas vão ser destruídas. Mas nós já fizemos uma coisa muito mais difícil, Batuga Tekin. O lobo de 2 cabeças fez a montanha e o céu se unirem. Kangolpan esqueceu a vingança dela e está ajudando o seu pai. Clã Alpagu se tornou um pouco mais gentil. Isso não é uma conquista? Graças à ajuda da pata do lobo. Enquanto ela estiver por perto, lobo de 2 cabeças não lutará sozinho. Que ela esteja sempre por perto. Bonitinho eles dois, né? Tem hora que eles ficam se encarando de um jeito, né, gente? Tipo, ficam ali se olhando fixamente. Aí a Kiss percebe e dá uma disfarçada. Podem reparar pra vocês verem. E ele todo preocupado com ela, né? Ela tá com frio e cobre ela. E ela se fazendo de durona, né? Falando que não tava e não precisava. Bom, faremos a cova amanhã. Cavarmos a cova e tirarmos o selo. Saberão que os escritos são falsos. Meu pai vai descobrir que minha mãe era inocente. Ele não vai suportar agora. E você não quer ferir a alma dele? A alma dele é a única coisa que dá forças pra ele. E ele a perder também. Ele vai se afogar em tristeza. Balamir assumirá o trono. Tudo bem, então. Vamos derrotar o Balamir, depois cavar o túmulo. Veja se o nosso refém conseguiu escapar. Ele ainda está começando. Dizem que os turcos têm a agilidade de um lobo. Ele não parece um turco. Imbecis. E acha que é esperto? Ele fugiu. E foi informar o vice-Khan Balamir. Vamos rezar para o deus Tengri, para que Balamir envie o falso exército da pata do lobo para matá-lo. Assim teremos uma prova para dar ao conselho. O Paz voltou. Agora é a sua vez. Onde estão os nobres? Senhor Okus, tudo o que aconteceu durante o festival de caça foi uma armadilha do vice-Khan Balamir. Posso provar? Ai, gente, esse cara é uma piada, né? Chamando eles de imbecil. E mal sabia ele que imbecil tava sendo ele. De achar que ia ser tão fácil assim escapar deles todos ali, né, gente? Meu Deus, é muito ridículo isso. E ali, nessa hora, é exatamente isso que a Kiss falou, né? Ele foi lá pra falar pro Balamir, né? Tudo o que aconteceu com ele, dele ter fugido, né? E eles já tiveram com isso na cabeça. Daqui, então, ele mandaria todo o exército, né, com a máscara da pata do lobo lá pro lugar que eles estavam. E ali a Kangolpan, como ela tem também influência com o conselho, pediu pra eles irem lá verificar isso, né, gente? E ele aceitou. Me diga, o senhor vai me deixar apresentar as provas? Mande uma mensagem para os senhores do... Vamos para a tribo da montanha. O Yaman deu informações aos soldados da montanha. Sim, ele deu. Nas masmorras. Eu escapei sozinho. O Khan Alpagu sabe de tudo. Eles me atacaram. O Khan Alpagu disse que, se eu confessasse que o senhor criou o exército... Se o conselho souber sobre a nossa armadilha... A resolução dele será invalidada. Eu não serei o Khan. E serei decapitado. Onde está o Khan Alpagu? Está na tribo da montanha. Não, está na floresta. Perto do túmulo do Khan Toikar. Não é necessário. Papai. Eu sei onde é. Não, papai. Papai! Salvei você de passar a sua vida com um idiota. Começou. Gente, esse general é um sacana, gente. Foi lá e matou o homem, coitado, se ferrou. E ali a filha dele, né, tá chorando um monte, gente. Ela ficou muito mal porque ela gostava desse homenzinho aí. Ela gostava dele e ele gostava dela. Inclusive queriam casar, né. Não sei nem como que eles tinham isso na cabeça, porque pelo visto, né, que o pai dela é do jeito que era, nunca queria deixar ela casar com ele, né. Mas nem sei como que eles tinham isso na cabeça. Aí ela ficou extremamente mal, né, de ter perdido o amor da vida dela ali, e quem matou foi o próprio pai, gente. E ali deu certo o plano deles, né, o exército lá, ele mandou pra atacar eles. Protejam o Khan! Sim. Eles parecem os saqueadores do festival. Aqui! Aqui. Eu vi tudo com 2 senhores nobres. Queremos saber quem quer derramar o sangue divino. Quem ordenou que vocês viessem para me matar? Abra a boca dele. Ele é mudo. Todos eles são mudos.
Me desculpe, meu Khan. Já que eles não falam, não temos provas. Nós temos que seguir em frente. O que está dizendo? Que vou votar no vice-Khan Balamir. Ai, gente, que cagada, né? Fala sério. Eles estavam quase conseguindo, gente. Se ele falasse, né, pudesse falar e dissesse que foi o Balamir, os dois aí do conselho iam escutar, iam ter a prova e tava tudo resolvido. Mas, da mesma forma que o Batuga é muito esperto e planejou tudo isso, o general foi esperto nessa parte também, né? Ele envia esse exército todos mudos justamente com isso na cabeça, né? Que se for pego não vai ter como falar nada, afinal é mudo. Eu também vou votar no Balamir. Balamir venceu. O que está fazendo? Pensando. No que está pensando? Foi que eu errei e perdi tudo. Você não errou. Como saberia que o Balamir reuniria um exército de mudos? Tem alguma coisa que não consigo entender. Às vezes é possível perder mesmo usando os dois cérebros. Lobo de duas cabeças. Não fique triste. Será ruim para o país se o Balamir se tornar o Khan, mas você sairá ganhando. Tornando-se o Khan, ele não vai permitir que a Kirsisek se case com você. Eu teria encontrado um jeito de nunca me casar com a Kirsisek. Nunca mesmo? Nunca. Quer visitar o túmulo da sua mãe? Vamos. Eu sinto tanta falta dela. Eu também. Mamãe, esta é a Kiss, a pata do lobo. Papai, este é o Batuga, o lobo de duas cabeças. E coitado do Batuga, né? Ficou desolado que o plano dele deu errado. Mas quem iria adivinhar um negócio desse, né, gente? Que ele ia mandar todos mudos. Meio difícil, né? Prever certas coisas, né? E mais uma vez eles ali se encarando. Vários momentos eles ficam ali totalmente se encarando fixamente. E ele falando que daria um jeito de nunca casar com a menina lá e a Kiss. Nunca? Tipo, todo um climinha ali já, né? Eu senti um climinha, viu, neles. E tão bonitinho, né, como eles se completam, gente. E se vocês separarem, não é só se completar na questão de batalhas, de planos, mas também de modos mais íntimos, né, pra desabafar. E dá pra ver que eles estão se gostando, mas eles ainda não conseguem admitir pra eles mesmos isso, gente. Então, eles se completam de todas as formas, inclusive com o coração. O Khan a quem jurei servir. É o Batuga. Ele está falando. Teu pai está vindo. Você o trouxe até o túmulo da mãe dele. Ele não sabe quem está enterrado aqui. Já chega! Chega de todo esse luto. O povo precisa do Khan. O Khan se foi. Nada disso. Li para aquele túmulo. O senhor me perguntou quem está enterrado ali. É o meu pai. Eu matei o seu pai. Você é a menina que deu a espada de madeira para o Batuga. E o senhor deixou sem pai no dia em que deixou seu filho sem mãe. Eu lamento pelo seu pai, mas como você disse, espada afiada por um Khan mata soldados. A minha espada era a espada de um Khan. Sua espada ainda é de um Khan. E o senhor não pode ficar aqui, vivendo apenas de luto. Eu perdi. Perdeu uma batalha, mas não a guerra. Não pode desistir da tribo pela qual deixou duas crianças órfãs. Não pode deixar o seu país e o seu povo órfãos de um Khan. Tem que se curar e tomar o seu Khanato de volta. E não pode ficar parado enquanto nós perdemos as nossas terras. O senhor nos deve isso. E a filha do general fofoqueira tava lá, gente, nas espreitas, gente, olhando tudo e descobriu o que Batuga fala. Ai, 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 agora pronto, né? E, gente, ela sabe que eles estão ali justamente porque lá o namorado lá dela, que o pai dela matou, falou, né, o lugar que eles estavam, então ela foi o quê? Bisbilhotar, né? E acabou descobrindo isso. Ai, ai, ai. E babado, né? A Kiss falou que ali era o pai dela que tava, e mais ainda, que foi realmente o Khan que matou o pai dela, gente. Falou na lata, falou tudo que tinha que falar, porque ela não fica quieta não, ela não baixa a cabeça. E coitada, né, gente? Ai, nossa, dá uma dó dela, tadinha. De ter que separar as coisas, né, mesmo com toda aquela situação ali. E realmente o que ela falou é verdade, ele deve isso e muito mais pra eles. Pois eu juro a você e ao Batuga, Kiss, não perderemos as nossas terras. O que o meu Khan ordena? Eu ordeno que me treinem, para que eu possa derrotar o Balamir com este braço diante de todos. Yeah.
Você está treinando aqui, Alpagu? Minha esposa. Balamir. Ele aumentou os impostos e ele vai nos exilar do nosso palácio. O Temur fugiu com a Tutukun. Kangolpan ficou furiosa. E pra piorar, os chineses estão a caminho. Eles invadirão as nossas terras. Se o Balamir ou o Kaia se tornarem Khan, o conselho vota hoje. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Quando regressei ao acampamento, eu vi que o General Pars... Prefiro casar você com este velhinho aleijado em vez daquele inútil! Akis, eu tenho um plano. Você tem um plano? Pois é, gente. A situação tá tão feia no palácio que a poderosa S pegou o cavalo e foi atrás do Khan, falando, pelo amor de Deus, me ajuda, nos ajudem. Pediu ajuda até pra Akis, de tanta confusão que tava rolando, gente. E sim, além do Balamir, né, ter ali invadido o palácio, ter aumentado os impostos, enfim, fazendo maiores coisas idiotas, o Temur fugiu com a Tutukun, gente. Porque, como eu falei pra vocês, eles se gostavam, né? E a Tutukun tava quase casando com o Kaia mesmo. Até resolveu fugir com o Temur. Falou, não vou casar com o Kaia não, vou fugir com o Temur. E fugiram. Só que isso deixou o que? A Kangolpan extremamente brava. Porque, como vocês lembram bem, o plano da Kangolpan era casar tudo com o Kaia, pra ele ser o futuro Khan, ter um filho. Então, quando ela descobriu isso, ela ficou louca da vida e falou que ia ficar do lado do Balamir. Já viu isso, gente? Olha, doideira. E o que acontece que, se vocês lembram bem, o Temur é casado com uma chinesa, que inclusive já casou pra evitar guerras e tudo mais. Ou seja, quando ela descobriu que o marido fugiu com outra, ficou mais louca ainda, né, gente? Então, aí os chineses ficaram ameaçando que ia atacar também ali os povos turcos, enfim, o palácio. Ou seja, o maior babadeira, né, gente? E Akis e Batuga, eles sabem, eles leem pensamentos, eles se entendem só do olhar ali. Conselheiros à direita, conselheiros à esquerda. Deus Tengri envia sua mensagem, Cês. Mas ele toma a bênção de volta. O Khan abandonar o trono ou se ele acabar morrendo, o conselho se reunirá. Uma pessoa deseja falar com a senhorita sobre o Pars em particular. Você. O seu pai matou o seu amado. Não vai se vingar? O que vai fazer quando seu pai se tornar o Khan? Vai venderá você em casamento. Estará nos braços de um homem que não ama. Seja mais clara. Mas para o conselho que o seu pai forjou aquele ataque. Alpagu me deu a liberdade para negociar com você. Eu tenho uma condição. Eu serei poupada, mas o casamento acontecerá. Eu me casarei com Batuga. Por quê? Porque eu quero governar o palácio. Governará o palácio se casando com um louco. Sei que ele não é louco. Vi vocês nos túmulos. Pra ele, quem ajudava dentro do palácio, não era? Foi Batuga. Então, meu amado Batuga, terá casamento? Não vai se casar com ela. Você disse nunca. Por que não me responde? Você está com medo de que ela conte a todos que você não é louco. Vemos que ela envenenou o Khan. Você acha que eu temo por mim? Os chineses vão invadir e haverá guerra. E nós lutaremos. Eu a matarei. E matarei o pai dela. Você disse que não se casaria. E ali, gente, já tava rolando aquela reunião do conselho que era pra decidir qual Khan que ia ser, né? E tava entre o entre o Kaia e o Balamir, e votaram no Balamir. Inclusive a Kangolpan prometeu que fez mesmo e votou nele, gente. Olha. E daí no final ele ganhou, né? As votações. E esse povo é doido. De querer esse homem como Khan. Mas enfim, né? E daí que o Batuga teve uma ideia lá, como vocês viram bem lá na outra cena. E queria negociar com essa menina. Mas meio que se lascaram, né, gente? Porque como ela escutou o que ele fala, quer tirar proveito e casar com ele mesmo. E porque, né, antes não queria, mas depois que descobriu o que o homem fala, ela quer. Já viu isso, gente? E quando ela fala, meu amado Batuga, a cara que a Kiss faz, né? E depois ela tá desesperada, falando que pro Batuga que daria um jeito, e que ele falou que nunca casaria com ela. Ai, tadinha, a carinha que ela faz. Kirsisek. Eu digo que... Balamir, quando existir um único Deus Tengri no céu, não haverá dois Khans nessa terra. O vencedor será o Khan. O conselho me elegeu um novo Khan. Não tenho que enfrentar você, mas já que você deseja, vou tirar a sua vida na frente de todos. Se me matar, você matará o Khan! Pode matar o Khan eleito pelo conselho. E se a votação for anulada?
Esse general é bem cheio, né, gente? Porque quando ele lutou com o Temur, ele também tava dando a entender que derrotaria o Temur, ganharia. Agora a mesma coisa ali com o Khan, né? Ele não cansa de passar vergonha não, viu? Porque perdeu lá, perdeu aí. Olha, sinceramente, não tem vergonha na cara dele. E bem na hora, chega eles, né? A Kiss, Batuga e a menina ali que eu sempre esqueço o nome dela, gente. E pelo jeito o Batuga aceitou casar com ela, né? Porque se ela tá ali junto com eles. Mas enfim, chegaram ali, provavelmente vão melar os planos do general. Eu fui a responsável pelo ataque ao Khan Alpagu. Eu obedeci às ordens do meu pai. Ele reuniu o conselho sob intenções forjadas. Anulem a votação! Nós vencemos. Salvamos a tribo. A tribo venceu, mas nós perdemos. Khan acha que ela vai querer vingar a morte do pai? Que acordo fez para Kirsisek entregar o pai? Ela deseja se casar com Batuga e ficar... A Kiss acha que a Kirsisek vai querer vingar a morte do pai. Eu não sei. Se alguém matasse o seu pai, você não iria querer vingar a morte dele. E o general se ferrou mesmo, né? De Khan virou ali um ratinho na gaiola. Tá preso na gaiola, indo pro julgamento, provavelmente, não sei se vai acontecer, né? Mas provavelmente, talvez pra morte até. Porque é a lei deles ali, né? Porque como ele enganou, fez um monte de coisas, mentiras, né? Pra conseguir o trono. Então, a punição dele é a morte. Então, né, vamos ver aí. E, gente, quando o cara vem e fala isso pra ele, de quem que ele lembra? Da Akis, isso mesmo, né? Quando ele fala de vingar a morte do pai. Na hora ele já se toca da Akis, já lembra. Já que agora ele sabe que foi ele que matou o pai dela, né? E chama ela e fala essas coisas pra ela, né? E ela fala que não sabe, não sei o quê. E mal sabe ele que sim, né? Ela já tentou vingar a morte do pai. Inclusive até acertou a flecha nele, né? Que ele quase morreu. Mas ele não sabe disso ainda, né? Então, loucura, hein? Nossa, vamos ver o que vai rolar nos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like aí pra me ajudar. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!